Filosofia Nômade. E aí, galera, super bem-vindos, bem-vindas a mais um Filosofia Nômade. Hoje videocast, gravados aqui no estúdio de rádio e TV da FAPCOM, Faculdade Paulus de Comunicação, com a professora Marcela Schneider. Tudo bem, Pro? Tudo ótimo. Estou muito feliz de estar aqui. Que bom. Obrigada pelo convite. Estamos muito felizes também. E para tratar de um tema extremamente pertinente, né? Que é o tema do antropoceno, tecnologia e cidadania, né? Por que esses temas te chamaram a atenção? Tanta coisa legal, Spinoza, Nietzsche, Schopenhauer. Por que antropoceno, tecnologia e cidadania? Pois é, Pascoal, é o seguinte, eu faço parte do Centro de Pesquisa Atopos, que é da Escola de Comunicações e Artes lá da Universidade de São Paulo. Já faz muitos anos e uma das coisas centrais, né, de investigação do Atopos é a questão das interações tecnológicas, principalmente através ali das comunicações, né? E isso há muitos anos, desde pelo menos 2005, a gente vem investigando. Nossa. Fiz meu mestrado na área de sociabilidade digital, então eu e vários outros pesquisadores de diferentes áreas estamos perseguindo já, né, essa compreensão, partindo do princípio de que as categorias sociológicas, né, com as quais, por exemplo, eu que venho do campo da comunicação social, né, com que a gente utiliza, né, para compreender, para intervir na sociedade, né, elas muitas vezes não levam em consideração uma visão mais complexa dessas interações da comunicação com a tecnologia, né? Então, tudo isso foi caminhando em todos esses anos de pesquisa. O professor Máximo de Felice, que é o coordenador do grupo, vem desenvolvendo diferentes conceitos aí para nos dar suporte para essa investigação, como o habitat atópico, net-ativismo e, recentemente, cidadania digital. Então, essas articulações entre cidadania, tecnologia e antropoceno, elas convergem, né, num grande campo de discussão, da onde estão vindo ali as reflexões, né, que tentam acompanhar as problemáticas contemporâneas, né? Nossa, bacana. Habitat atópico, cidadania digital e teve um outro que você disse. Net-ativismo. Net-ativismo. Isso. Caraca. Esse net-ativismo tem a ver com esse, por exemplo, você não gosta, cultura do cancelamento, essas coisas, esses posicionamentos, ou não tem nada a ver? Então, ele não se foca muito nessas práticas, né? Então, a ideia do net-ativismo é uma concepção epistêmica mesmo, teórica, com algumas diferenças, né? A gente compreender de fato de que a sociabilidade digital ela é resultado de uma confluência de fatores, né? Concretos, técnicos, políticos, mais simbólicos, né? E a própria linguagem, a própria característica da linguagem digital, né, empresta para essa ação social, para essa sociabilidade, né, determinadas características. Entendi. Então, é a característica da conectividade. Então, a ideia do net-ativismo está mais associada a uma proposta epistêmica, de reticular, vamos dizer assim, de organizar conceitos, né, conhecimentos, para que a gente possa não só fazer o julgamento de que a vida virtual, que já nem se usa muito mais esse termo, né, mas a vida em rede ela tem menos valor do que a vida presencial, né, isso que foi muito presente lá no começo, né, das discussões sociológicas, comunicacionais a respeito dessa tecnologia digital. Nossa, você me fez lembrar agora um conceito do Heidegger, do desabrigar, né? Que foi isso que você... Parece que esse net-ativismo desabriga, né? O óbvio, né?
A tecnologia também é uma questão muito óbvia, né? Tudo é tecnologia, né? Mas parece que cada vez mais ela está intrincada. Aí vai aquele Bruno Latour, né? Que trabalha essa idiosincrasia, né? Entre homem e técnica, né? Ou... só um segundo. Idiosincrasia foi sacanagem, não foi, Amanda? Mas eu consegui. Pode ir. Tá bom, sou maravilhosa. Continuando. E aí, quando a gente pensa nessa dimensão da tecnologia, como vocês, o grupo, definem o próprio termo tecnologia ou técnica? Como vocês veem isso? Assim? Então, é interessante você citar o Heidegger, que ele é uma das referências, né, os filósofos importantes que reconhecem a técnica como elemento determinante no Ocidente, né? Na epistemologia do Ocidente, também na verdade na organização também concreta política do Ocidente, né? Então a gente, partindo também dessas reflexões colocadas pelo Heidegger, né? A gente percebe que a técnica está associada com o desenvolvimento do próprio pensamento. Tem outro autor que é um autor que aí sim vem da área da comunicação, que eu sempre cito, os alunos já cansaram de me ouvir falar do McLuhan, mas é interessante como ele trata a técnica como uma linguagem, assim como outras, né? Só que essa linguagem, ele a vê numa perspectiva dialógica, né? Então, ele sempre busca essa reflexão das coisas que a gente imprime, né, na tecnologia, mas nas coisas, dos efeitos que ela nos traz, né, as condições de possibilidades que ela também nos traz, né? Então, a ideia do Centro de Pesquisa Atopos, né, que a gente tem trabalhado bastante, é sair da perspectiva instrumental que deixa a técnica associada ao antropos apenas, né? No sentido de que ela está ali a serviço das ideias humanas, né? Apenas. E hoje em dia a gente tem uma condição completamente diferente do que é a técnica, né? E não só, hoje a gente tem uma organização, vamos dizer assim, né? Uma organização, uma infraestrutura que coloca os próprios dados em conexão, em movimento, de uma maneira autônoma também. Então, a gente tem possibilidades diferentes para a tecnologia. Então, a gente busca ter esse cuidado, né? Para não ver a técnica como apenas um instrumento, uma ferramenta que vai fazer com que a gente alcance determinado objetivo ou outro. Então, como Heidegger dizia, isso era um problema também, porque a técnica acabava limitando o próprio conhecimento, o desenvolvimento, o progresso humano, né? E isso, uma característica que você colocou logo no começo, que tem pesquisadores de várias áreas, né? Pô, eu acho isso tão legal, valorizar a diferença, a multiplicidade, né? Os antagônicos, né? Como complemento, porque vivemos ainda nos pequenos feudos, né? Não, eu sou o feudo da filosofia, tá? Então, só falo para filósofo, sou do feudo da comunicação social, então só falo para esse nicho. E o grupo parece que ele busca considerar essa dimensão da complexidade humana, né? Com certeza. A gente tem muitos pesquisadores da área da biologia, da área da própria informática, da programação, da filosofia, das ciências sociais, antropologia, história. Temos vários pesquisadores ali, nós estamos tentando justamente construir, né? E isso foi dando, inclusive, subsídio mesmo, né? Para que a gente tivesse esse cuidado, né? Show. De compreender a própria ideia de cidadania digital, que tem sido desenvolvida pelo professor de Felice. Foi o terceiro tema lá que você colocou, né? O terceiro tema, né? Inclusive tem livro publicado pela Paulus também, né? Tanto o Netativismo quanto o Cidadania Digital são publicados também pela Paulus. Ele tenta justamente alertar, né, para as ideias de complexidade, né, e interdisciplinaridade, como as coisas, como os campos vão se complementando, né? Claro que sem perder a profundidade, o rigor científico que a gente precisa ter, mas com essa necessidade de reinvenção. Você me fez pensar no Ayrton Krenak, né? Sim. Krenak, sempre erro o nome.
E uma vez ele falando que nós vivemos numa era da estupidez, porque nós achamos que o eu se basta. Só que não existe um eu sem história, e não existe uma história sem o outro, né? Sim. E é uma troca, né? E, diante disso, vocês já têm percebido alguns impactos na tecnologia, nas relações humanas, até mesmo no processo de cidadania? Vocês têm percebido alguma... Com certeza, tem muitos impactos, né? A gente percebe que a própria articulação política que na vida cotidiana ela está muito associada a um partidarismo, né? As identidades de partidos ou a própria identidade das lideranças, né? Isso se enfraquece, na verdade tem potencial para se enfraquecer, né? Que a gente também viu acontecer desde 2016 aí, né? Essa onda de conservadorismo no mundo, né? E claro que a polarização foi utilizada como um discurso, né? Criando essa polarização, esse efeito, essa situação de polarização, o que nos fez também voltar, né, às características do líder, porque os primeiros movimentos que a gente via lá na jornada de 2013, de junho aqui em São Paulo, e vários outros anteriores naquele momento, então anterior a 2016 e tal, a gente tinha uma outra característica política, né? Então, que era, de fato, uma ação política conectiva. Em prol, por exemplo, que parece ridículo, mas dos 20 centavos em torno do ônibus, né? Das escolas, que foi aquele processo, né? De mudar as escolas e tudo mais, e era coletivo, né? Exato. Então, era uma articulação coletiva, inclusive quando, naquelas manifestações, quando aparecia a bandeira de algum partido, elas eram até retiradas, né, das manifestações. Então, a gente estava ali vendo acontecer, de fato, um tipo de ação, né, um tipo de cidadania que não estava mais pautada nos valores, né, de como você cria, como você pode participar na sociedade. Então, era algo em prol de um problema, articulado de uma maneira coletiva, colaborativa, circulando mais livremente. Claro, a gente não pode ser ingênuo de achar que, né, que não apareçam ali as forças tentando tomar conta, né, de alguns discursos, mas em termos teóricos a gente pode entender que teve ali uma construção diferente da cidadania, que a gente hoje ainda tem, né, possibilidades dessa cidadania, justamente porque também o indivíduo, a pessoa na sociedade, ela tem uma quantidade de informações disponíveis, ela consegue, inclusive algumas tecnologias, né, disponíveis para ela, que ela consegue articular maneiras, né, que não aquelas tradicionais para reivindicar, para resolver um problema. Sim. Apesar de, ao mesmo tempo, ainda mais no cenário brasileiro, que a gente está passando vai passar agora pelas eleições, né, presidenciais, apesar de a gente ter a coisa do líder. Então, né, a gente sabe, né, a polarização das figuras messiânicas que podem salvar ou trazer a ruína. Isso já tinha sido perdido de alguma forma. Interessante. Né? E retomar essa figura messiânica, cristológica, no sentido, né, do grande salvador, gera essa noção da identidade que o Deleuze ele vai trabalhar no texto dele sobre diferença e repetição, a ideia de que a identidade é como se fosse uma carteira de existência. Então, se você não tem a minha identidade, você não existe. Você é um corpo, a professora Guacira Louro diz, um corpo estranho, né? Um corpo queer, né? Um corpo desajustado. E parece que essa figura, o professor Marcos Nobre, tem um texto chamado Ponto Final, tá ok? É exatamente isso, Ponto Final o nome do livro. E tem dois textos lá. Ele analisa 2013, que ele diz que o mês que não acabou. E um outro, ele vai colocar sobre o papel da liderança não em uma causa própria, mas uma causa de si, uma causa coletiva, né, geral, mas uma causa de si, né? E parece que essa noção de cidadania vai se perdendo, né? Assim, a figura do outro, né? Nossa. Não, sem dúvida. Eu acho que isso é um efeito de tudo que a gente foi vivendo até aqui.
e que com essas formas de agregação tecnológicas, né, que ultrapassam fronteiras ali, que tem, embora ainda temos fronteiras a ultrapassar, né, não podemos esquecer, sim. mas que ultrapassa de alguma forma, né, a gente tem um social, né, essa é uma das premissas ali, inclusive eu não mencionei, a gente tem o Centro de Pesquisa Atopos criou uma plataforma, a Cidadania Digital, que é uma plataforma que inicialmente ela está ali disponibilizando conteúdos teóricos, entrevistas jornalísticas, aulas, de palestras, né? Inclusive também os congressos que a gente já fez de cidadania digital. Esse ano a gente vai ter o 3º. Então o primeiro foi em 2020, pandemia, 2021 o segundo e agora vai ter o 3º. Que legal. E onde a gente traz pessoas de diferentes áreas para discutir, né? Astrônomo, biólogo e assim vai, porque lindo isso. Porque a ideia é a gente criar. Ontem até mesmo o professor de Felite estava na aula inaugural do programa de pós-graduação da PUC, o TID, que a professora Lúcia Santaella coordena tecnologias da inteligência, se eu não me engano, e ele falou um pouco sobre a questão da cidadania digital e trouxe um pensamento muito interessante, né, sobre nós precisamos de novos modelos epistêmicos. Não se trata apenas de a gente ter modelos concretos, legislativos. Não, é como se ele estivesse dizendo para a gente, falta ideia. Falta ideia que seja capaz de abarcar um social que não é mais feito de humanos. Na verdade, nunca foi, né? Então, não só feito de humanos. Sim. É que se a gente for pensar lá atrás, né? A modernidade, a idade contemporânea, ela se ergue com a formação do antropos, né? E você está me fazendo lembrar, desculpa... Imagina. Um professor, Antônio Donato Nobre. Cara... Ele teve no festival. Esteve? Cidadania Digital. Eu sou apaixonado por ele. Ele manda muito. É um cara que eu queria muito tomar um café. Queria muito. É um cara, sabe, assim que... E eu não sei, né? Porque eu não sou da biologia, assim. Então, olha, a minha falta de especialização, né? Ele disse que o corpo humano... Eu até anotei, porque eu não sou... Diz, tem 37 trilhões de células individuais e 57 trilhões de outras células, né? Cara, nós somos, conforme ele diz, uma galáxia celular, né? Uma galáxia e somos extremamente formados por outros. Só que essa noção do antropo, né? Do antropocentrismo está nos conduzindo para um outro lugar que é um antropoceno, né? Que é algo muito louco, né? A gente não se dá conta de que as coisas... Né? Você é o causador da destruição, né? Vocês discutem isso? Conversam? Sim, com certeza, né? Então, um dos pressupostos é entender que o antropoceno, que é um modelo teórico de pensamento, né? Mas que a gente vê como efeito concreto, né? As mudanças climáticas. Então, desde a partir das mudanças climáticas, dos tipos de tecnologia que nós temos agora conectivas, né? E também da pandemia de Covid-19, a gente está caminhando aí para um novo paradigma. Então, o que a gente tenta pensar e que a gente escuta vários pesquisadores de diferentes áreas falar é isso, né? O que nós vamos construir dali para frente? Que tipo de cidadania é essa que a gente vai precisar construir, né, para dar conta dessa existência que a gente está percebendo que ela é muito mais ampla e complexa do que a gente imaginava, né? Então, somos seres, nós somos... a teoria de Gaia é muito importante, né? Uhum. Porque ela diz isso, dessa concepção de que somos todos um grande sistema vivente. Então, desde a biosfera, né? Ou seja, a Terra, ela também precisa, em algum aspecto, do homem. Claro que ela é maior que a gente, né? Uhum. Vamos dizer assim, em termos históricos, ela sobrevive mais que o homem, né? A gente ela vai, resiste. Mas ela vai ficar. Exatamente, ela resiste, né? Então é interessante isso, né? Porque apesar dela resistir, o homem se achou maior que tudo isso e foi criando modelos de atuação, de apropriação, de inter-relação, significados e tudo mais, que colocava todas as coisas abaixo das necessidades, né? E desculpa, você me fez também, ainda, né, que você trouxe algumas ideias dessa coisa
da Terra se manter e a gente acabar, o próprio Nobre, né, Antônio Nobre diz que nós vivemos um grande tumor. A analogia que ele faz é que nenhuma célula no corpo existe para ser super, ser exponencial, que é muito a nossa lógica, né? Sim. Da superprodução. Toda célula que vira super exponencial, ela se transforma em um tumor, um câncer. E esse tipo de tumor está muito ligado ao nosso egoísmo, né? O espírito robesiano, né? Marcela, se eu puder ferrar com você, eu vou. Se eu puder ser chefe do núcleo de extensão, eu vou. Se eu puder ter aquelas 2 crianças lindas, eu vou. Pegar o seu boy, eu vou. Porque é um espírito extremamente robesiano, cruel, né? E a gente esquece das relações, né? Assim, Sim. É muito louco isso. Você sabe que também tem outro professor, acho que ele da Unesp, um físico, que tem um vídeo de entrevista também que fala um pouco sobre o negacionismo científico que aconteceu. Jorge Matzas, se eu não me engano, o nome dele. E é interessante porque ele diz assim, o ser humano, né, como é que a gente evita o negacionismo ou a aniquilação da espécie humana, vamos ser meio extremistas, assim, mas enfim, ele diz assim, né? Se a gente tivesse a consciência de que nós estamos aqui soltos, de uma maneira caótica, e que a gente que todo mundo está na mesma situação, de parte que está todo mundo na mesma situação, a gente conseguiria ter laços comunitários de colaboração. Não sei se é muito otimista, né? Mas é interessante isso, né? A literatura, o Saramago tem um texto chamado Ensaio sobre a Cegueira. Sim. E aí coloca um pouco em xeque isso, que seria ideal, né? Mas aquela cena em que todo mundo está naquele depósito de gente, naquele que é lançado, a cena do filme não é tão pesada quanto do livro, na minha opinião, claro. E aí o pessoal tem uma arma na mão com 6 balas, todos cegos, com exceção, né? E eles propõem que só dariam comida se as mulheres fossem tomadas, né, de modo violento, um estupro, né? E todos estavam na mesma condição. Todos desfrutavam do mesmo lamação de excremento, né? Assim. Nossa. E a crueldade ainda persistiu, né? O espírito de cidadania, né? Cadê ele, né? Então, isso é uma coisa que a gente também vem construindo há muitos séculos, né? Sim. Esse espírito de cooperação, né? Ele aconteceu de diferentes maneiras ao longo da história e o nosso passado mais recente é essa ideal de liberdade, igualdade e fraternidade, Sim. né? Que a gente tentou fazer com que assim, a filosofia nos alimenta com todas as reflexões, né? Sobre a razão, inclusive ela como esse grande fundamento que poderia dar possibilidade de viver, né? Pacificamente, eticamente e tudo mais, né? Mas, no entanto, a gente vê uma série de problemáticas. Sim. Né? Então, inclusive, a gente precisa compreender isso. Né? Em que contexto isso foi criado? Né? Como é que isso se desenvolveu? Por isso que, assim, olhar para os fenômenos a gente precisa olhar de uma maneira complexa. Né? Tem vários elementos atuando para que a gente possa ter uma rota de fuga, né? De alguma forma. Porque a gente vai precisar, né? Porque diante desse colapso, né? E o Krenak, né? Ele também diz um negócio que esse cretinismo que nós vivemos é uma forma da gente não assumir a responsabilidade em mudar, né? Mudar consumo, mudar estilo de vida, mudar hábitos, né? Assim, que é muito complicado, né? Você é criado de um jeito e com todo um sistema lógico, moral, religioso, cartesiano, do penso, logo existo. Só que a proposta parece que para enfrentar o antropoceno é amo, por isso somos. Que assim, o amor aqui não naquela ideia do, né, tudo muito lindo, beautiful, mas o amor como essa partilha do espaço comum, né, do ambiente comum, né? Pois é.
E a gente fica no impasse, porque quem que dá o primeiro passo? É o capitalismo que vai dar o primeiro passo? É o indivíduo que está lá perdido, ferrado, que não tem nenhuma uma possibilidade de vida digna, e a gente fica na estaca zero. Então, não tem jeito, a gente precisa ir ao mesmo tempo dando, na minha humilde opinião e parcial estudo, vamos dizer assim, né? Aham. Com as coisas que eu tenho estudado, os diálogos, enfim, né? Que a gente escuta e tudo mais, né? As frentes são essas, né? Acho que até a própria proposta da plataforma é com que a gente coloque várias frentes, seja a empresa, seja a academia, seja legal. o indivíduo, né, nas suas atividades comunitárias, né, para que a gente, a partir dos problemas, a gente consiga criar estratégias. E aos poucos você vai contaminando as esferas, né? Sim. Nossa. Eu vou escrever um artigo sobre isso. Eu tô já deixando claro, a Adriana não gosta que eu fale essa palavra, mas já vou dizer que eu vou roubar quem vai dar o primeiro passo. Vou escrever um artigo sobre isso, porque quem que vai dar, né? Quem que vai assumir eu perco primeiro, né? Exatamente. Essa é a ideia, né? Exatamente. A minha filha, ela estava falando por telefone outro dia, aí ela disse assim, né? Papai, vem brincar comigo? Eu falei, filha, amanhã eu vou. Aí ela disse assim, papai, todo dia é amanhã. Todo dia é amanhã. Sabe, aquela coisa eu tô com medo, tomara que ela não seja filósofa, né? Mas todo dia é amanhã. Então a gente vai sempre, não, amanhã é ele, transferindo responsabilidades, né? Poxa, e assim, pra gente ir caminhando, né, pro final, sobre... você falou um pouco, né, tangenciou bem sobre o negacionismo, né? Mas isso vocês impacta realmente, não é? Tipo, não é um discurso de esquerda para fazer com que as pessoas, né, vai dar umas carinhas muito legais, dá para fazer. Não, assim, o que eu quero dizer não é uma narrativa ideológica, como se o grupo de vocês, né, já analisaram o impacto do negacionismo? Não sistematicamente, né? Não tem uma análise sistemática do impacto do negacionismo, né? Mas há uma reflexão grande sobre esses pressupostos da ciência ocidental e da filosofia ocidental, aquilo que tomou conta da epistemologia nossa aqui também brasileira, né? Então a gente tem que ter consciência de que pouco nós absorvemos, né, da epistemologia dos povos que estavam aqui, dos povos originários. Então, o que o Atopus tenta fazer, tem vários pesquisadores especializados também, que tem, eu digo especializados assim, de longa data de estudo, né, da cultura indígena e tudo mais, justamente conhecer esses modelos, entender o quanto esses modelos podem nos ajudar a criar novos modelos dentro desses paradigmas que nos trouxeram até aqui, né? Inclusive, o próprio negacionismo a gente pode também entender de diferentes maneiras. Acho que como um efeito do discurso científico, então discurso, né, científico. Claro, não podemos esquecer a perspectiva cognitiva, psicológica de funcionamento da mente também, né? Então, dos afetos. Então, claro que as perspectivas particulares, biográficas, né, e subjetivas ali daquela pessoa, elas vão possibilitar mais ou menos ali relações com o negacionismo, vamos dizer assim, né? Então é muito complexo falar, mas com certeza em termos de pesquisa a gente entende que esse, né, um ultra-racionalismo, esse esquecimento do corpo, né, como parte da tomada de decisão, como, né, como dado da experiência também, né, tudo isso foi esquecido de alguma forma, né? Então o Ocidente privilegiou o projeto do desenvolvimento, do desenvolvimento linear. Sim. Como se a história fosse sair de um ponto e vou chegar lá sair do ponto 1, vou chegar no ponto 10. E o que a gente está vendo, e isso é interessante, a linguagem digital, né, por ser hipertextual,
né, para falar uma palavra besta, cheia de hiperlinks e tudo mais, né, ela nos dá essa noção, né, de que as coisas estão a um clique, né, uma plataforma. Então, as coisas vão acontecendo de uma maneira concomitante, né? E a gente acabou privilegiando sempre uma centralização do ponto de vista, né, daquele que se forma, que detém um conhecimento, está de fora e olha e age naquele espaço, né, social e tudo mais. Então, nesse sentido, é que a gente tenta compreender, né, enquanto pesquisadores e professores também, né, qual é o nosso papel para que a gente não contribua, né, para uma radicalização, uma visão que não te permita abrir, que não te permita investigar, né? A gente tem que criar condições abertas de investigação, né? Sim, e você me fez pensar que eu vou ter que te chamar para um próximo, para a gente falar sobre epistemologias do Sul, sabia? Essas epistemologias daqui, nossas, Sim. né? O Davi Copenau falava assim, o meu avô dizia que se desmatasse em determinados lugares não nasceria. Meu pai dizia isso, o vô do meu vô dizia isso. E o homem branco vem e não ouve isso, e desmata, e agora não nasce. Então, aprender, né? Aprender, não mais o labers, né? O labor lá, o homem que faz, Faber, Sim. né? Faber, Vamos falar. do trabalho, do saber, mas o homem que aprende a aprender com o outro, né? Pro, muito obrigado. Pois é, aprende colaborativamente. A Sim. gente tem muito uma ideia, isso é uma outra questão também, né? A gente tem uma ideia de que o aprendizado significa você preencher alguma coisa que está vazia, né? E, na verdade, aprendizado tem a ver com articulação, Sim. né? Com processamento. E, por isso, não é à toa que as inteligências artificiais elas têm se desenvolvido largamente nisso. Porque tem modelos... eu não falei de um modelo interessante aqui também que tem sido pensado, que o Stefano Mancuso, no livro dele A Revolução das Plantas, ele, por exemplo, é um pesquisador que está analisando a neurobiologia. Não é nem possível falar em neuro, né? Porque a planta não tem neurônio, mas... Entende? Ele já está inovando conceitualmente, falando sobre essa neurobiologia das plantas como um modelo para a inteligência artificial. Por que o homem é o único modelo para se pensar, né? O cérebro humano, que a gente ainda conhece muitas coisas, mas ainda outras nem tanto, enfim. Então, acho que é legal a gente citar isso também, né? Outros modelos que vêm de diferentes áreas para que a gente possa criar projetos, né? Obrigado, viu? Muito obrigado. Eu que agradeço. A gente fala sem parar, né? As ideias vão surgindo. Que bom, e foi. Galera do Filosofia Nômade, um abraço, nos vemos no próximo, um beijo e até bem logo.